bem? Aqui é Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo, em especialização em violão, como vocês podem ver aqui atrás na parede lá do fundo, né? Falo de violão, converso de violão, tudo relacionado a violão. E esse é o canal Conversa de Violonista, onde vocês vão encontrar muitos assuntos que eu acho que importam para todos nós que gostamos do instrumento, que cultivamos o instrumento de alguma maneira, né? O canal está com quase 1000 inscritos e a gente tem a grata satisfação de contar com alguns colaboradores muito assíduos, né? Pessoas que fazem comentários nos vídeos do canal. Eu reuni alguns aqui para agradecer a participação e dizer que graças à participação desses usuários que eu vou citar aqui, este vídeo está sendo produzido, porque eu acho que chegou o momento da gente tocar num assunto muito complicado, muito problemático, mas que interessa a muita gente, que talvez tenha algo a acrescentar aí na vida das pessoas que trabalham com violão de várias maneiras diferentes. O violão é um dos instrumentos mais flexíveis que existe. Ele atende a demandas por vários tipos, vários gêneros de música diferentes, e nós não podemos contornar, né, a questão que esse vídeo vai abordar a partir de agora. Tá? O tema é transição do violão popular para o violão erudito. Quer dizer, aquela pessoa que toca o violão popular, às vezes até profissionalmente, e ela dá aquela olhada de longe assim para o violão clássico ali, em que o violão clássico difere do violão erudito, como que a técnica do violão clássico pode me ajudar a desenvolver melhor meu trabalho no violão popular, né? Quais são as diferenças entre o violão clássico e o violão popular, quais são os benefícios que a gente pode obter, né, como violonista clássico estudando violão popular e como violonista popular estudando violão clássico. Tá? Então o estudo vai ser, eu vou tentar reunir esses problemas a partir de perguntas dos usuários, tá? Felipe Portilho, finalmente, hein, Felipe? Você fez essa pergunta faz um tempão, assim, eu cheguei a confundir você com outro usuário que tinha feito uma questão diferente. Ali pelo vídeo 102 você resolveu essa questão, né? Você escreveu, professor, não fui eu que fiz essa pergunta, a pergunta que eu fiz foi outra, né? Felipe Portilho foi um dos que trouxe essa questão, um dos primeiros usuários do canal a trazer essa questão da relação entre o violão erudito e o violão popular e das possibilidades de fazer uma transição. Rodrigo Luiz também relata em vários vídeos que ele meio que dança entre esses dois gêneros de música, relata inclusive algumas situações interessantes que ele tirou, assim, conteúdos de aula de saxofone aplicou no violão popular, coisas do violão erudito que ele aplicou no violão popular também, o contrário também ele fez, e obteve muitos benefícios disso, desse diálogo entre o violão popular e o violão erudito. O Rubens Menezes, que eu tenho que agradecer aqui duplamente, porque foi ele que me apresentou o canal do Pirula, né? O Rubens Menezes me atiçou a minha curiosidade assim, para conhecer o canal desse excelente arqueólogo, né, um biólogo muito interessante que faz um trabalho muito bonito de divulgação da ciência no canal dele. Então já estou inscrito lá no canal do Pirula, tá, Rubens? Obrigado pela dica. E você também tocou em alguns assuntos que têm relação com essa ligação que existe entre o violão erudito e o violão popular. Tem um usuário também que fez um comentário no vídeo número 97, tá? Se você procurar o número 97 no canal, o nome dele o nome de usuário dele é Manhunt Diego. Foi isso que eu pude entender, pelo menos. Colocou também questões interessantes a respeito desse tema. Muito obrigado pela sua participação. O Felipe Portilho, que eu já comentei. E o queridíssimo Paulo Rocha, que foi meu aluno na Unixul muitos anos atrás. Um dos melhores alunos que eu tive na Universidade Cruzeiro do Sul, um período que eu dei aulas lá, de violão clássico para o curso de violão erudito. Eu trabalhei lá entre 2002 e 2007. Vocês imaginam que eu estava saindo das fraldas e já arrumei um emprego como professor universitário, para a sorte ou azar dos alunos da Unixul, né? E o Paulo Rocha me apareceu aqui, fazendo um comentário no canal, assim, maravilhoso comentário, que eu achei, assim, sobre a técnica de mão direita e sobre o uso do mindinho. O Paulo Rocha é um cara que tem uma história muito interessante ligada ao violão, que ele sofreu um acidente e perdeu a ponta do dedo anular. Em substituição ao dedo anular, então, ele passou a usar o mindinho. E eu acompanhei com muito interesse assim, as experiências que ele fazia para conseguir fazer essa transição, essa adaptação. E tive a grata satisfação de poder contribuir também com essa experiência, mas eu realmente tenho que dizer que a maior parte do trabalho realmente foi ele que fez, foram as conclusões que ele tirou. Eu ajudei um pouco, assim, pensar no formato da unha, tirar um som um pouco mais arredondado, me lembro,
mas ele já tinha essa preocupação, já tinha isso na cabeça, quer dizer, ele já tinha uma formação violonística a respeito de sonoridade que o ajudou, né, a se guiar assim, por esse trajeto complexo, né, que é de você ficar incapacitado de utilizar um dedo, você utilizar o outro. E chegou a desenvolver uma técnica que não devia absolutamente nada para ninguém. Conseguiu tocar, é capaz, ou foi capaz, não sei se continua cultivando o instrumento, continua cultivando o violão. Se não foi, pode voltar a ser, tá? Se não é mais, pode voltar a ser, mas chegou a ter uma técnica compatível com as grandes obras do repertório do violão clássico. Foi um aluno que me deu muita alegria, assim, foi muito legal trabalhar com ele esse período, e encontrei o cara aqui de volta, né? Viva a internet! Estamos fazendo contato com pessoas com as quais a gente nunca devia ter perdido contato, né? Então é isso, pessoal. Acho que a gente pode abordar esse tema, né? Começando pela dificuldade. Né? Por que eu demorei tanto a elaborar um vídeo sobre esse assunto? Porque as pessoas falam as coisas, mas elas não sabem o que significa para nós que temos que tratar de uma resposta minimamente coerente, né? Quer dizer, eu não estou numa posição que eu posso simplesmente responder o que me vem à cabeça. Eu preciso fazer uma pesquisa, especialmente uma pesquisa a respeito do que é possível dizer através de um vídeo de internet que possa ser útil para as pessoas, né? Não adianta nada eu falar o que eu tenho na minha cabeça, o que é útil para mim, sem que eu leve em consideração qual que é a nossa realidade social e de que maneira que as informações que eu disponibilizo na internet, que estão virtualmente dispostas para todo mundo, né? Como que essas informações podem realmente colaborar, podem contribuir com a formação das pessoas. O vídeo está aqui, tá? Eu reuni algumas informações, alguns dados e algumas perguntas, que são, às vezes as perguntas são mais importantes que as respostas. E eu queria que vocês me acompanhassem nessa jornada. Vamos lá. Transição do violão popular para o violão clássico. Antes de mais nada, nós precisamos perguntar para nós mesmos o que a gente compreende por violão clássico, o que a gente compreende por violão popular e o que a gente compreende por transição, tá? O violão clássico é basicamente um repertório, tá certo? A gente precisa começar a pensar no violão clássico como um repertório. As composições de Francisco Tárrega, as composições de Federico Moreno Torroba, Joaquim Rodrigo, Conselho de Aranjuez, todo esse repertório espanhol, Fernando Sor, a música de Bach transcrita para o violão clássico, né? A música de Villa-Lobos. Nós temos primeiro, antes de tudo, nós temos um repertório que é cultivado dentro dessa esfera social, vamos dizer assim, que a gente chama de violão erudito. Violão erudito ou violão clássico, tá? Essas duas expressões são usadas como sinônimo, mas nós vamos discutir lá para frente qual é a diferença entre essas duas expressões e a que realmente elas estão se referindo. Mas, via de regra, pelo menos no senso comum, a gente fala em violão clássico no mesmo contexto que a gente fala em violão erudito, tá? Então, quem inventou esse negócio de violão erudito, na verdade, foi Francisco Tárrega. Ele foi o primeiro cara que utilizou o violão. Se vocês forem olhar aqui, ó, lá na parede, vocês veem, este instrumento é construído nas dimensões de um violão do século XIX. É diferente do tamanho dos outros instrumentos. O Francisco Tárrega foi o primeiro concertista que inventou uma técnica específica para esses instrumentos aqui, ó. Este instrumento tinha uma outra técnica, uma outra postura, um outro princípio acústico. Então a gente fala que o violão erudito foi, em tese, inventado pelo Tárrega porque ele foi o primeiro concertista de reputação internacional e de profundidade de trabalho que abordou esse instrumento. Teve outros antes dele. Nós tivemos Julian Arcas, por exemplo, que foi o primeiro a cultivar o violão no tamanho que nós conhecemos hoje. Mas o Arcas não deixou muito material escrito e também não deixou muitos alunos, ele não deixou um corpus sistematizado de pensamento a respeito da técnica desse instrumento. Quem fez isso, quem sistematizou a técnica do violão clássico, foi Francisco Tárrega. E Tárrega deixou uma geração de discípulos que influenciaram um dos maiores violonistas do século XX, que foi o grande Andrés Segovia. O outro grande violonista do século XX, que foi Julian Brim, forma, junto com John Williams, Andrés Segovia, Julian Brim e John Williams, uma espécie de santíssima trindade do violão do século XX. Então, tudo que esses três violonistas tocaram constitui aquilo que a gente conhece como violão clássico. Então, o violão clássico é um conjunto de intérpretes e um conjunto de composições. Mais modernamente, né, o Segovia morreu em 1987. O John Williams está aposentado, não viaja mais, só toca na Inglaterra, e o Julian Brim não toca mesmo mais. Né? O Julian Brim está com mais de 80 anos, quase 85 anos. E esses caras estão
já fazendo uma espécie de inventário, né, em relação à contribuição deles, né? Se eles pararem de fazer música, pararem de fazer violão agora, eles vão continuar sendo os maiores violonistas da atualidade, porque a influência que eles exerceram é forte, é duradoura. O pessoal mais jovem que trabalha com violão clássico são David Russell, Manuel Barrueco, né? Nós temos a Anna Vidovich, que é uma violonista muito conhecida, temos Antigone Goni. Entre a garotada, podemos falar de Andrei Lebedev, que é um violonista russo radicado na Inglaterra, Laura Snowden, uma das violonistas mais interessantes da nova geração, Jonathan Leithwood, temos aqui na América Latina José Antônio Escobar, o grande Johann Fostier, violonista belga, que trabalha também com um nível extremamente alto assim, de musicalidade e técnica. E no Brasil nós temos representantes dessa forma de pensar o violão em gente como o Edelton Gleden, o irmão dele, o Everton Gleden, que tem o Quarteto Brasileiro de Violões, junto com o Tadeu do Amaral, e outros integrantes que eu não estou atualizado em relação a quem são essas pessoas que estão participando agora. Acho que Mantovani, né, Luiz Mantovani tem participado, e o Gustavo Costa, que é o professor da USP de Ribeirão Preto. O violão erudito brasileiro, né, ele é representado também por uma grande figura icônica chamada Sérgio Abreu, que é hoje um luthier, ele é hoje um construtor de violões, mas ele foi concertista durante os seus, sei lá, 30, 40 primeiros anos de existência, né? Parece que ele nasceu um concertista, uma coisa assim impressionante. E todo esse manancial, né, de músicos que representam aquilo que a gente chama de violão clássico, ou violão erudito. E o violão popular? O violão popular, ele na verdade está muito ligado ao violão popular brasileiro, tá? Então quando a gente fala em violão popular, nós estamos falando de uma demanda local, tá? Então o violão popular dos Estados Unidos é o violão folk com cordas de aço. Ele é quase outro instrumento, que não tem muito a ver com o nosso violão. Os processos de construção do violão folk são inclusive opostos ao do violão clássico, tá? E do violão popular brasileiro também. Isso vai adquirir colorações específicas de cada localidade em que você analisa, né? Então, o violão popular inglês, por exemplo, que existe um violão popular inglês, ele está muito ligado, mais próximo do violão clássico do que no Brasil, né? No Canadá, o violão popular também tem muita semelhança na construção com o instrumento o folk guitar dos Estados Unidos, mas o repertório é muito diferente, a forma, o uso do violão é muito diferente. Então, eu imagino que esses usuários do canal, quando fizeram essa excelente pergunta, né, como se faz a questão, como que se pensa a transição do violão popular para o violão erudito ou violão clássico, eles, eu não sei se está claro para eles que eles estão falando de um outro repertório, que eles estão falando de um repertório de música brasileira, essencialmente música popular brasileira. O representante icônico desse violão, do violão popular brasileiro, é Baden Powell. Tá? O Baden Powell foi o cara que mais influenciou os violonistas no Brasil que se propuseram a tocar a música de forte matiz popular. O principal sucessor, né, vamos dizer assim, do Baden Powell é o grande Rafael Rabelo. Nós temos aí no Yamandu Costa também uma pessoa que traz uma parte dessa tradição elevada a um nível realmente muito alto. O Yamandu Costa, inclusive, é um cara que está fazendo a transição, né, nesse sentido. Eu acredito que de uns 10 anos para cá, quando ele passou a ter contato com outros violonistas da escola erudita, algumas características da execução dele se aproximaram mais do violão erudito. Então a sonoridade dele se aperfeiçoou bastante, ele se tornou um intérprete um pouco mais polido do que ele era antes, tá? Mas isso não significa que o polimento seja uma característica do violão erudito e não do violão popular. Tá bem? Eu estou comparando o Yamandu de hoje com o Yamandu de antes. Então, essa aproximação dele do violão ao violão clássico tornou ele um violonista diferente. Tá? E nós temos o grande João Camareiro, que eu vou comentar mais para frente, que é um sujeito realmente um ponto fora da curva, que inaugura uma fase nova, eu acredito, do violão popular brasileiro, desse violão que a gente chama de violão popular brasileiro. Tá? Então é isso. Eu acho que a gente pode definir o violão clássico e o violão popular como repertórios. No senso comum já não é bem assim. Tá? O senso comum, as pessoas entendem o violão popular brasileiro como aquele cara legalzão, não é, que toca em festa, que acompanha canções, o cara que aparece assim, no meio de um grupo de pessoas na praia e toca Nando Reis. Né? Esse cara ele está usando o violão quase como uma estratégia de socialização.
ele canta e toca, né? É o violão ligado a uma prática de vivência musical popular, e daí ser um instrumento relacionado ao canto. Então, é um instrumento que precisa atuar com o mínimo possível de acessórios. O violonista popular, então, ele não usa o banquinho no pé esquerdo. O violonista popular toca com o violão na perna direita, e ele utiliza só uma cadeira, né? Numa posição que eu particularmente considero equivocada, errada, ergonomicamente prejudicial, né? Mas é isso que as pessoas imaginam que esteja ligado ao violão popular. Quer dizer, para você ser popular, você tem que destruir sua coluna, por exemplo, destruir o seu pulso esquerdo, porque o pulso esquerdo ele é muito prejudicado no violão, nessa postura que a gente chama de postura do violão popular, né? O violão erudito ele já está relacionado com outro tipo de postura em relação ao instrumento. É aquele cara que lê partitura, é o sujeito que usa calça social, camisa de manga comprida, é o cara que não toca em qualquer circunstância, quer dizer, ele nunca vai chegar numa aglomeração de pessoas assim, aleatórias, né, e tocar o instrumento dele. Ele precisa de uma sala acusticamente bem preparada, ele precisa de um cachê, né? E ele precisa ter uma audiência atenta àquilo que ele vai fazer. Então é basicamente o estereótipo que a gente tem de qualquer instrumento, de qualquer músico erudito, vamos dizer assim. Os pianistas eruditos também trabalham com essa noção de um ritual muito voltado para a presença da música em si, né? O pessoal mais esperto que está acompanhando esse vídeo já percebeu que eu estou tentando explicar que a diferença entre violão popular e violão erudito, na verdade, é uma questão social. Tá? Então, se a gente se coloca como uma pessoa mais do povo, né, uma pessoa mais sem recursos, uma pessoa que é mais tranquila com as coisas, mais despojada, então você vai ser um violonista popular. O violonista erudito, geralmente, ele é uma pessoa mais arrogante, mais pedante, ele tem um esmero, um preciosismo maior em relação ao seu instrumento. Ele não empresta seu instrumento para ninguém, ele usa cordas caras, ele lixa a unha com muito cuidado, ele não toca em qualquer circunstância, ele precisa lixar a unha antes, né, de se apresentar, né, e tal. Isso é uma tremenda de uma bobagem, tá? Nada disso tem a ver com o violão. Nada disso tem a ver com música. Se nós formos observar, fazer um percurso histórico em relação ao que foram os compositores aos quais a gente dá importância até hoje, eles tanto tocavam para todos, em qualquer circunstância, eles estavam disponíveis para fazer música aonde fossem chamados para fazer, como eles também tinham um conhecimento muito profundo a respeito do que é polidez de som, o que é clareza de mensagem musical, o que é o acabamento de uma interpretação musical. Eles eram capazes de compor e também faziam arranjos. Quer dizer, todas as habilidades que nós podemos listar como características do violão clássico e do violão popular, 200 anos atrás, 200 e poucos anos atrás, estavam fundidas. Então não havia essa distinção entre o violão popular e o violão clássico. Ora, isso significa que a pessoa que toca violão popular e me pergunta como eu fazer a transição do violão popular para o violão clássico, na verdade, o que ela está me pedindo é uma orientação a respeito de como completar a sua formação. A vantagem do violonista popular em relação ao músico erudito é que o violonista erudito, né, o cara que domina o violão clássico, ele acha que por fazer violão clássico a sua formação está completa. E o violonista popular, o guitarrista, o cara que toca na noite, que toca ele tem uma intuição de que aquilo que ele faz é muito restrito. E ele tem uma ideia de que a técnica do violão erudito poderia proporcionar a ele uma formação um pouco mais completa. Ou seja, é mais fácil você se libertar das suas correntes quando você se mexe. Quer dizer, a pessoa que está parada, ela não sente o peso das correntes. E o violonista clássico, muitas vezes, encarna exatamente essa metáfora. O violonista clássico é um cara que está sossegado onde ele está. Ele acha que pelo fato de ele ler partitura, ele já tem uma formação completa, mas ele não tem. O violonista clássico, por exemplo, ele às vezes tem uma dificuldade de solfejo muito grande, de leitura de partitura muito grande. Ele tem uma dificuldade de percepção esdrúxula. Então, uma monstruosa dificuldade de ouvir uma sequência de acordes e tirar no violão dele que sequência de acordes é essa. Isso o violão popular faz com o pé nas costas. Esse é o dia a dia do violonista popular. É o café da manhã, o almoço e janta do violonista popular, é o que a gente chama de tocar de ouvido. Eu acho muito estranho as pessoas me perguntarem assim, mas você toca de ouvido ou por partitura? Eu falo, eu toco os dois.
Você tanto tem que saber ler partitura quanto tem que ter um bom ouvido, né? Você tem que tocar de ouvido. Todo mundo, na verdade, toca de ouvido, porra. A gente não faz som, a gente não faz música. Como é que você vai fazer música de dedo? Você vai fazer música de bunda, sei lá, música de cabeça. Todo mundo faz música de ouvido, certo? E o violonista erudito, ele às vezes tem essa dificuldade. Ele nem sempre faz música de ouvido. Ele olha para a partitura e entende a partitura como uma instrução de onde colocar os dedos, algo assim como se fosse uma espécie de tablatura de luxo. Tá? Como são duas formas de pensar que estão muito ligadas a uma ideia de ascensão social, né? Então a gente tem essa visão de que as habilidades do violonista erudito estão relacionadas a um status social mais elevado do que do violonista popular. Isso tudo é uma grande bobagem. Então, gente, assim, o que é importante dizer nesse vídeo a respeito da transição do violão popular para o violão erudito? Quando você é violonista popular e você procura uma transição para o violão erudito, você está procurando uma complementação à sua formação. E essa complementação à formação deveria estar sendo procurada também pelo violonista erudito, que olha para aquilo que o violonista popular faz, muitas vezes com aquela invejinha, né? E não se manifesta. Fala, mas eu toco Bach, mas eu toco Sor, né? Mas o violonista popular é capaz de tocar tudo dentro do repertório dele. Ele tira de ouvido, ele tem uma vivência muito mais fluida, muito mais numerosa com a música do que o violonista erudito. Enquanto o violonista erudito muitas vezes demora assim, 6 meses, né, para aprender uma peça, para decorar uma peça. O violonista popular tem aí 250 chorinhos, por exemplo, de cor, e isso é o arroz com feijão. São peças que ele tem ali à disposição, que ele pode nutrir as pessoas que estão em volta dele com esse repertório. É possível fazer uma combinação, sim, dessas duas formas de pensar o instrumento. É desejável, inclusive. Como fazer isso? Nós estamos falando, Luciana, aí de onde você está muito fácil. Eu estou aqui sentado no meu estúdio, conversando com você, assim, super tranquilo, mas e aí? Como é que se faz isso, essa transição? Bom, guardadas todas as ressalvas que eu sempre coloco nos vídeos, que é preciso ter um professor específico de violão clássico, para vocês que querem fazer a transição para o violão clássico, assim, diante da dificuldade de obter professores que trabalhem especificamente com isso, eu tenho alguns conselhos e algumas sugestões. A principal delas é fazer uma leitura detalhada desse método aqui, ó, que eu mostrei para vocês várias vezes, tá? Várias vezes. O método para violão do Fernando Sor, que foi traduzido para o português pelo Guilherme de Camargo. Digita no Google guilhermedecamargo.com.br, vocês vão encontrar no site do Guilherme de Camargo esse tratado para baixar, tá certo? Um outro método que é muito importante utilizar também é o método do Mauro Giuliani, que era um violonista italiano quase contemporâneo assim, do Fernando Sor. Acho que eles têm 3 anos de diferença de idade. Sor nasceu em 1778, morreu em 1839. Giuliani nasceu em 1781 e morreu não sei quando. Mas também foi por ali, no final da década de 20 do século XIX. Eu não tenho o tratado do Giuliani aqui, mas digito no Google assim, Mauro Giuliani Opus 1, tá? Método de violão. Vocês vão ver que o método está em domínio público já, isso pode se baixar, qualquer pessoa pode ter acesso a esse método, é muito fácil de obter. O método do Giuliani, ele é um método bastante interessante porque ele é o contrário do método do Fernando Sor, por isso que eu falo dos dois juntos. Enquanto o Fernando Sor fala muito, tá? Tem muito texto, ele quase que faz uma descrição geométrica assim, de como que funciona a técnica, como posicionar as mãos, para que serve o violão. O Mauro Giuliani, por outro lado, ele faz um método muito mais prático, então só tem partituras de exercícios. Ele não fala uma linha de como efetuar aqueles exercícios, ele não explica nada sobre como ele quer que soe aquilo, postura, tudo isso ele deixa para os caras resolverem nas aulas teóricas, né, nas próprias aulas de instrumento mesmo, onde o professor pode tirar dúvidas. Mas aqueles exercícios do Mauro Giuliani, eles são basicamente exercícios de combinação de várias fórmulas de arpejos diferentes. São 120 fórmulas de arpejos diferentes. Essas 120 fórmulas de arpejos, quando você consegue incorporar, você desenvolve uma fluência no dedilhado muito grande. E essa fluência permite ao violonista popular se aproximar do repertório do violão erudito com um pouco mais de facilidade. Porque o violão popular, como ele está muito ligado ao canto, né, na maior parte das vezes, os violonistas populares têm uma técnica de mão direita muito estrita, né, comparando com o violão clássico.
ou é a batida mesmo, um rasgueado, onde o violão fornece a base rítmica e a base harmônica, ou são dedilhados que também cumprem funções rítmicas e funções harmônicas. No violão erudito isso não existe. A mão direita tem que estar preparada para fazer, assim, eu acredito que se você pegar 100 músicas populares, você vai encontrar menos padrões de utilização da mão direita do que o que você pode encontrar em um compasso de uma peça do repertório erudito. Se você pega uma fuga de Bach, por exemplo, você encontra ali, não as fugas para alaúde, para violino, né, mas as fugas para alaúde de Bach, é possível encontrar em um compasso de uma peça assim mais situações diversificadas, mais situações problemáticas do que você encontra em 100 músicas, por exemplo, do repertório de Legião Urbana. Falei do Nando Reis, falo de novo do Nando Reis, esse repertório mais popular, né, de música mais popular. Tá? Então essa transição ela pode ser feita de maneira muito eficiente, eu acho, se vocês trabalharem com afinco, assim, com muito detalhe, muita atenção e paciência, tá? Com o método do Fernando Sor e o método do Mauro Giuliani. Um outro livro importante também é este daqui, caiu tudo aqui. Escola Razonada de la Guitarra de Emílio Pujol. Aqui estamos o primeiro volume, mas são 4 volumes, tá? O primeiro volume é muito teórico, talvez o pessoal que tem um pouco mais de pressa, né, pode recorrer direto ao segundo volume da Escola Razonada. Vocês vão encontrar aqui informações sobre afinação, sobre como trocar cordas, que são informações obsoletas, né, porque o Pujol escreveu esse método numa época que ainda se utilizava cordas de tripa, né, e hoje a gente usa a corda de nylon, que é uma corda bem mais resistente do que a corda de tripa. Então, esses 2 métodos, tá, são a minha dica. Meia hora por dia, tá bem? Para fazer os exercícios específicos daquele que são propostos nesses 2 métodos, não mais que isso, não uma meia hora por dia, durante aí um mês, e vocês precisam já sentir algumas diferenças em relação à fluência, né, a capacidade de inventar novas fórmulas para além daquelas que estão previstas na música popular. Tá? Se vocês trabalharam um mês assim, bem detidamente com esses 2 métodos, o Fernando Sor e o do Mauro Giuliani, vocês vão sentir uma diferença bastante substancial, né, na disponibilidade dos efeitos que vocês querem obter com a mão direita, tá bem? Então, essa é uma primeira dica. Meia hora por dia, e aí vocês vão estendendo, tá? Se vocês sentirem mais facilidade com aquilo, vão estendendo esse tempo, até que quando vocês acordarem um dia, vocês viraram, assim, violonistas eruditos. Só que com a vantagem que vocês têm o ouvido do músico popular, tá? Então, assim, só há benefícios em tanto um quanto o outro fazerem aí a gente fala da transição do violão popular para o violão erudito, né, mas também o violonista erudito procurar práticas e hábitos dos violonistas populares. Eu conheço muita gente que fez isso, tá? Qualquer professor de violão clássico, ele é muito procurado por violonistas populares que querem fazer a transição. Isso por causa daquele senso comum que eu falei. O violão popular está muito ligado à classe social mais baixa, ele está ligado a uma funcionalidade mais estrita do instrumento, o que não é verdade, tá? Como eu acabei de falar para vocês aqui, o violonista popular carrega consigo habilidades que são muito importantes para os violonistas eruditos, e os violonistas eruditos fazem vista grossa para essas habilidades, tá? O violonista que mais me impressionou, assim, foi o cara que me definiu isso na minha cabeça, né, que na verdade a formação do violão clássico e do popular são complementares, foi o Paulo Bellinati. Eu conheci o Paulo Bellinati em 1993, nessa época eu morava em Goiânia, era um estudante de mais ou menos 15, 16 anos de idade, e tive a oportunidade de tocar para ele uma peça que eu gostava muito, que chamava-se O Choro de Juliana, que é do Marco Pereira. O Paulo Bellinati me deu uma aula que não era o que eu esperava. Tá? O que eu esperava de um grande violonista, você olha para o Paulo Bellinati, tanto hoje quanto naquela época, ele tinha que ser situado como violonista popular. Ele tocava no Quinteto Pau Brasil, sabe? Ele acompanhava cantoras em discos de Chico Buarque, então ele tinha que ser entendido como violonista popular. E eu achava, né, na minha ignorância, que ele fosse me ensinar a tocar choro com aquele molejo, aquele balanço, né, como tocar aquelas síncopas, né, e tal, como fazer isso de uma maneira um pouco mais interessante, de uma maneira um pouco mais convincente, né, do ponto de vista da linguagem do violão popular. O que o Paulo Bellinati fez comigo nessa aula foi uma aula de técnica de violão clássico.
Ele posicionou a minha mão, assim, que para pegar as notas mais agudas do instrumento, mais ou menos como está posicionada a mão dos violinistas. Ele discutiu as questões das articulações, do uso das articulações do braço, antebraço, do pulso, a posição do polegar, a questão da pressão da mão esquerda. Ele me deu uma aula de equilíbrio de vozes dentro do choro. Quer dizer, quando eu vi aquilo, eu falei, putz, mas então realmente caiu por terra, né, essa crença que eu tinha de que havia uma grande diferença substancial de linguagem entre o violão popular e o violão erudito. Esses caras que eu entendia como sendo grandes violonistas populares, na verdade são grandes violonistas, ponto. E eles se especializaram no repertório do violão popular, que a gente relaciona ao violão popular. Mas eles são tão espertos, tão bem informados em relação à técnica e tão eruditos em relação ao violão quanto qualquer violonista clássico. E agora, aos 30 minutos deste vídeo, é que vocês vão entender o porquê que eu fiz esse vídeo. Que ser um violonista popular não te impede de ser um violonista erudito. Ser um violonista clássico também não garante que você vai ser um violonista erudito. O que é ser um violonista erudito? É ser um violonista que conhece toda a história da técnica e do repertório do violão. É ser um instrumentista que entende como o violão funciona. É ser um instrumentista que entende como é que a sua ação dos seus dedos pode ser condicionada para obter os melhores efeitos, os melhores resultados de um instrumento. E é estar imerso em um repertório específico que você realmente tem que especializar, né? Você precisa se especializar porque a vida é curta, não dá para fazer tudo, né? Então o violonista erudito é aquele cara que entende do instrumento, mesmo que ele tenha se especializado no violão popular. Um dos violonistas que eu mais admiro, que é da minha geração, se chama Edmauro de Oliveira. Ele gravou um disco maravilhoso chamado Velha Seresta, só com o repertório de Guilhermando Reis. Pelo repertório, ele teria que ser considerado um violonista popular, mas pelo conhecimento, pelo som que ele tira, pela postura, pelos resultados que ele obtém do instrumento, ele é um violonista erudito. E ele é capaz de abordar o repertório do violão erudito com muita maestria, com muita competência. Além desses casos, eu tenho que mencionar assim, Camilo Carrara, que eu conheci também no começo dos anos 2000, e era um sujeito que tinha uma sonoridade assim, muito melhor do que a maioria dos violonistas eruditos e tocava o repertório popular. Ele era capaz de improvisar, era capaz de transpor em tempo real, um sujeito maravilhoso, um puta do músico erudito que se especializava no repertório do popular. A formação do violão popular, gente, em relação à formação do violão erudito, ela é mais ou menos como a formação do clínico geral em relação a alguma especialidade que você busque. Você pega, por exemplo, um cara igual o Drauzio Varela, né? O Drauzio Varela é um médico, mas ele fala de política pública. Ele é um cara capaz de defender o SUS, por exemplo, como ninguém. Ele esclarece o leigo a respeito do que é o Sistema Único de Saúde, como o Sistema Único de Saúde opera na vida das pessoas e por que o SUS tem que ser defendido. Ele, melhor do que ninguém, sabe disso. Parece que é uma coisa que sai da especialidade dele, mas se ele não tivesse uma formação ampla, ele não conseguiria abordar esse problema específico que é a saúde pública. Ayrton Senna, né, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, fazia Cooper. A gente não imagina isso, né? Que a pessoa que usa carro para não correr, mas o Ayrton Senna, para pilotar carro melhor, ele tem que correr. Então, correr para pilotar bem um carro, como é que isso cabe na cabeça? Sim, são formações físicas, né? Ele forma o corpo dele para se preparar para a atividade principal, que é de piloto. Mas ele tem que ser um atleta, né, em outras modalidades esportivas para conseguir os resultados que ele obtém, quer dizer, obtinha, né, Ayrton Senna, que Deus o tenha, né, para obter os resultados maravilhosos que ele obtinha em uma modalidade de esporte específica. Isso vale para qualquer esportista. Tá? O tenista, se fizer só esportes relacionados a fortalecimento de munheca, mira, pontaria com a bola, ele não vai ser um grande tenista. Ele tem que ter uma vivência de esportista em outras modalidades. Tem que saber nadar bem, tem que saber correr bem, tem que saber se equilibrar em cima de uma bicicleta, enfim. Temos outras analogias que a gente pode estabelecer assim, em relação à vida de casado. Né? Por mais que a gente acredite que existam papéis determinados para homens e mulheres, existem fases do casamento em que esses papéis são invertidos. Se um dos dois perde o emprego, a pessoa que vai ficar em casa mais tempo, ela tem que saber fazer uma comida, tem que saber limpar uma casa, tem que saber tomar conta do dia a dia de uma residência. Né? Isso não torna a mulher mais dona de casa, não torna o homem menos homem. Né? São papéis que as pessoas trocam, que elas precisam assumir, conforme uma formação ampla, geral, uma formação que tem necessariamente
janelas que você pode acessar nos momentos em que isso se torna mais importante, que isso se torna mais necessário. Tá? Esse é um tema sensível, tá bem? É um tema muito complexo, é um tema muito complicado de tratar. Se isso foi útil para vocês, eu peço que vocês deixem os comentários aqui nas caixas de diálogos. Se ficou dúvidas também, pode botar aí que eu procuro fazer um vídeo complementando essas dúvidas e desdobrando esse assunto complexo, né, em outros vídeos que vão ser produzidos futuramente no canal a respeito da relação entre a música popular e a música erudita, tá bem? E é isso. Eu quero agradecer por último assim, ao comentário de um músico, de um guitarrista que eu admiro muito o trabalho dele, chamado André Bourdignon. O André Bourdignon é um guitarrista que tem um refinamento, né, assim, quase que vocal. Ele é um cara capaz de fazer a guitarra cantar, literalmente. Isso é uma habilidade muito rara, especialmente entre os guitarristas, e eu valorizo muito isso, né? E eu me deparei aqui com um comentário dele, acho que no meu vídeo 97, onde eu tratava das questões deixa eu conferir aqui para não falar bobagem, né? No vídeo 97 ele deu um depoimento a respeito da leitura à primeira vista, né? Deu um depoimento a respeito das práticas dele de leitura à primeira vista. E o André Bourdignon é um típico caso do cara que é basicamente um músico popular, mas ele está de olho no repertório erudito e tira muito partido desse repertório. A gente percebe claramente assim, nos vídeos que tem dele na internet que existe ali um diferencial, né? Existe ali algo mais em relação à maioria dos guitarristas. Tá? A audiência é super qualificada do canal. Fico até com medo de começar a gravar, né? Porque vocês realmente estão me puxando bastante. Tá? E espero que continue, que a gente consiga fazer desse canal um lugar, né, onde as pessoas possam encontrar informações de utilidade em relação ao violão, tá bem? Então o recado final é esse. Entre violonistas clássicos e violonistas populares, quase, às vezes a gente quase que vê isso aí como uma guerra entre gregos e troianos. Mas todo mundo que leu a Ilíada do Homero sabe que nem os gregos estavam com a razão, nem os troianos estavam com a razão. A batalha dizia exatamente isso, né? O arco da Ilíada de Homero é que era todo mundo gente ali, procurando seu lugar no mundo. E, enfim, a guerra só prejudicou a ambos os lados. Não vamos transformar as relações entre os violonistas clássicos e os violonistas populares em uma batalha como esta, descrita na obra que praticamente inaugurou a civilização ocidental. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença até aqui e até o próximo Conversa de Violonista.